apresentar uma introdução do Vinyasa Krama. Então vou deixar agora com ela, tá bom? Boa aula. Namastê. Obrigada, Namastê, Karine. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer o convite da Aliança do Yoga para estar aqui hoje e dividir um pouquinho da minha experiência. Acho que é super importante esses encontros, porque nós temos muito o que trocar, né? E estar junto e trocar essa experiência é muito válido. Então, o objetivo hoje é esse. Na minha jornada do yoga eu pratiquei diversos estilos, enfim, hoje em dia eu trabalho especificamente com Vinyasa Flow Yoga, né? E dentro do Vinyasa Flow Yoga é uma prática muito criativa, muito livre, muito solta, então eu trago um pouco daquilo de diversas modalidades ou estilos que eu venho estudando e praticando aí ao longo dos anos que eu estou aí nesse processo de autoconhecimento, né? Assim como vocês. E a ideia hoje é a gente trazer um pouquinho da essência do Vinyasa Flow, uma parte que é chamada de Krama, né? Vinyasa Krama. Krama quer dizer passos. E dentro de uma prática, a gente vai usar a prática de asana para entender um pouquinho mais do que são essas kramas, né? Como a gente lida com esses passos, né? Para a gente poder chegar num objetivo final sem que a nossa energia seja desperdiçada ou seja usada incorretamente nesse processo, né, de conquistar alguns objetivos, né? Na prática, em cima do tapete, a gente usa como instrumento para acessar isso os asanas do yoga, as posturas físicas, né? Mas é algo que a gente faz também uma analogia com tudo na nossa vida, né? Quando a gente quer alguma coisa, se a gente se focar só no objetivo final, naquilo que você quer, às vezes você não alcança porque você não deu tempo ao tempo, passando por cada etapa de conhecimento, de evolução, para que aquele objetivo final aconteça com naturalidade, né? Então, eu acho que é como se fosse a meditação, né? Se a gente se focar muito em meditar, quero meditar, a sua mente às vezes não vai conseguir simplesmente parar e deixar a meditação vir, né? Mas se você se focar em se concentrar e trabalhar o estado de concentração e concentração até que aquilo naturalmente se torne um processo meditativo, né? E o objetivo é entender como que com os asanas a gente pode perceber isso, pode entender isso na nossa prática, né? O objetivo principal dessa experiência é fazer com que a prática de yoga, e especialmente a prática de asanas aqui agora, né, seja algo que favoreça o seu fluxo de energia e não obstrua. Às vezes, no impulso de realizar uma posição, a gente vai e faz. E aí? Você olha para uma postura e visualiza ela externamente, ela pode estar linda e maravilhosa. Mas o objetivo de você estar ali realizando aquela postura, ele só, para o yoga, ele é um só. É movimentar e abrir um espaço maior internamente para que as suas próprias energias se liberem e possa fluir por esse espaço, né? Então, às vezes, a postura, o produto final tá legal, mas internamente o corpo ainda está fechado, o corpo ainda está rígido, a respiração não está acompanhando, né? Então, às vezes é interessante a gente criar passos anteriores que vai te dando excelência para chegar num produto final com esse espaço bem livre, com esse corpo respirando, né? Com a energia ali sendo extremamente favorecida pelo movimento. Algumas pessoas precisam de mais espaço naquele momento, né? Então a gente vai aprender essencialmente como abrir esse espaço dentro do nosso corpo,
tá? Eu não vou falar muito, a gente vai falar mais na prática mesmo, no sentir, né? Vou trazer um convite para vocês para a gente mergulhar nessa experiência através de uma prática de Vinyasa Flow Yoga, mas desconstruindo também aquela questão de que a prática precisa ser muito forte, precisa ser, né? A gente vai trazer um conforto, trazer o fluxo da água, alinhar isso com a terra e perceber como que a gente consegue abrir esses espaços internos no corpo e fazer com que a prática realmente faça a nossa energia interna fluir e seja gostoso e seja agradável, ok? Alguém já estudou um pouquinho de Krama? Já teve algum contato, alguma aula? E aula de Vinyasa Flows? Vocês costumam praticar? Sim? Ah, legal. Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos começar sentando com conforto e acomodar primeiramente o quadril, acomodar o corpo e se preparar para a prática. Pode puxar um pouquinho as nádegas para trás, estender bem a coluna e fechar um pouco os olhos. Faça uma respiração ampla e profunda. Exale devagar. Repita esse movimento algumas vezes, usando a respiração como fio condutor. Ela só pode ser sentida no agora. Então sinta a sua respiração, presencie o movimento do ar. Quando você inspirar novamente, eleve os braços. Abra o peito, alongue lá em cima, estenda. Solte o ar e solta o seu corpo lá na frente um pouco. Pode relaxar os braços à frente, pode soltar o pescoço, a cabeça e respirar. Meio que acordando, despertando o corpo. E daqui volte devagarzinho, inspire, se enrola, troca a perna da frente, faça mais uma inspiração elevando os seus braços e alongue, cresça, abra o peito e exala e solte o quadril, solta a coluna, solta os ombros e braços. Respirando e alongando, entregando o seu corpo. Mais uma respiração ampla, profunda. Daqui olha lá na frente. Se projete para os joelhos, você pode passar por cima se for confortável para você, se não, leva as pernas por fora e vamos chegar lá nos 4 apoios. Então a gente vai começar só despertando um pouquinho o movimento interno do corpo, abra os dedos das mãos, enraize os joelhos na linha do quadril e numa inspiração gira os glúteos para cima, estenda a sua coluna e abra bem o peito. E vamos colocar já uma certa atenção nesse movimento do quadril. E exala, faz o movimento oposto. Puxa o cóccix para dentro, arredonde suas costas, curva a sua coluna, empurra o solo. E numa próxima inspiração, abre novamente. Cresça, tracione, respire. E exala, curva.
E nessa próxima vez que você inspirar, ao girar os glúteos lá para cima, tente também puxar o abdômen para dentro e para o alto, como se o abdômen viesse no movimento oposto ao quadril. E projeta o peito para frente, desça as escápulas atrás das costas, alonga o pescoço e avança na ação, exalando. E aí você já vai entrando no processo de autoconsciência, inala, estende, reconhece o seu centro, reconhece o seu eixo e exala, curva, redonda, redonda. Perceba toda a possibilidade de movimento aí dentro, perceba todo o espaço de uma vértebra e a outra se movendo simultaneamente na ação. E então, numa próxima vez que inspirar, põe a ponta dos dedos dos pés no solo, levanta o quadril, leve bem os glúteos, pode flexionar um pouquinho os joelhos, e daqui você vai massageando o corpo, mexendo uma perna e a outra, soltando o quadril, soltando as escápulas, sentindo a sua respiração no corpo e dentro da sua ação. Abra bem os dedos das mãos, empurra o solo e vai pouco a pouco estabilizando a posição. Aqui, se você sentir que a coluna curvou um pouquinho e uma dificuldade de girar o bumbum para cima, assim, pode dobrar um pouco os joelhos e tente girar os isquios para o alto. Esse movimento do quadril a gente chama de anteversão. Então vai estimulando essa anteversão do quadril, aproximando o abdômen das coxas e também recolhe o abdômen um pouquinho para dentro e para o alto, como se estivesse vestindo uma calça que não está servindo muito bem. Vai lá no máximo nessa tração. E agora inala. Olha lá na frente, apoia os joelhos no solo, vem caminhando com as mãos aqui para trás, até tirar os joelhos do chão e chegar numa Malasana. Solta o corpo aqui embaixo, solta o quadril lá para trás, pode ficar na pontinha dos pés e flui um pouco, libera o quadril, libera a coluna, um movimento meio que sem forma, um movimento sem forma. Só sentindo o seu corpo e vendo onde esse fluxo precisa chegar. Libera o pescoço lá embaixo. E então vamos desenrolar. Traga as mãos, alinha o peso nos pés, os pés paralelos. E empurra o solo, joelhos flexionados. Vem uma vértebra e a outra devagarzinho. Vem inspirando, subir. Muito bem. Então, para que a gente entenda de Krama, a gente precisa começar o nosso estudo aqui nessa postura, tá? Que pode ser um Tadasana, mas a gente vai trazer um pouquinho para o lado anatômico e vamos começar na postura que a gente chama de postura anatômica, né? Que na verdade não está como um Tadasana realmente, mas deixa o corpo relaxado, tá? Sente seu corpo e nós vamos imaginar uma linha que divide ele no meio. Então, ao realizar um trabalho sobre Kramas, a gente já vai entender que a gente trabalha ou em movimentos que a gente chama de rotação lateral ou em movimentos de rotação medial. Nós vamos focar, por enquanto, isso aqui no quadril. E para que vocês entendam, hoje a gente vai fazer mini sequências. Então, uma sequência para uma postura de rotação lateral, uma sequência para uma postura de rotação neutra e depois uma mini sequência para uma postura que possui as duas rotações bem evidentes. Tá? Então, a gente vai entender o que é essa rotação. Pensa que dentro da postura anatômica, dentro dessa posição que nós estamos agora, né? Tudo que você fizer e que roda para longe dessa linha medial do seu corpo vai ser considerado, chamado de uma rotação lateral. E aquilo que roda na direção dessa linha vai ser considerado uma rotação medial.
tá? No yoga, é raro a gente ter posturas mediais, né? É difícil a gente parar assim, né? Rodando para o meio, por exemplo, nas pernas. A não ser a única postura que eu lembro agora, assim, rapidamente, que a gente faz uma rotação medial para conseguir chegar, é um Garudasana, por exemplo, né? A gente precisa rodar para o meio, certo? Mas às vezes, para você ajustar a posição, você precisa fazer essa rotação para o meio, né, para ficar no neutro. Então, nós temos posturas que são neutras, ou seja, a linha medial do meu corpo está aqui e a minha direção muscular, ela está indo nessa mesma linha. Ó. Se eu pegar o meu joelho, está aqui na frente, ele está tudo paralelo à linha medial. Né? O meu braço aqui, ó, estou neutra, certo? Existem posturas que são de rotação lateral. Então, se eu quiser subir meu joelho aqui, ó, para fazer um Natarajasana, eu vou continuar trabalhando numa linha neutra. Eu estou me movimentando aqui, ó, paralela a essa linha medial do corpo, certo? Ó, né? Agora, se eu começar a fazer uma postura que afasta o movimento dessa linha, aí esse movimento já se torna um movimento de rotação lateral. Então, se eu quiser montar um Vrikshasana, por exemplo, uma postura da árvore, eu vou ter que fazer um movimento, ó, para longe da linha medial do meu corpo. Então, eu precisei aqui nessa articulação do quadril fazer uma rotação lateral da coxa para chegar, ok? Às vezes é a coxa que vai se movimentar sobre o quadril, às vezes é o quadril que vai se mover sobre a coxa. Então, vamos supor assim, eu estou aqui num guerreiro 1. A minha linha medial está aqui, né? E todo o meu movimento está indo aqui, ó, paralelo a essa linha. Mas eu posso querer, de repente, entrar num guerreiro 2. Então, nesse movimento, eu vou ter que estabilizar essa coxa. E aí, ao invés da coxa que está rodando no quadril, eu vou rodar o meu quadril para longe da linha. Então, eu estou trazendo a linha medial para um outro espaço. Então, de qualquer forma, existe uma rotação lateral aqui. Ok? Isso, na prática, fica mais tranquilo. Né? E a gente usa isso nos braços também. Então, por exemplo, aqui eu estou com o meu braço neutro, né? Mas ao precisar elevar esse braço acima da cabeça, então todo movimento que você imagina que você precisa ter o braço acima da cabeça, o ideal é você colocar esse braço, articular o ombro numa rotação lateral. Porque se você só sobe aqui neutro, ó, a hora que chegar aqui, a sua articulação trava, bateu osso com osso. Quando a gente eleva sem fazer a rotação aqui dentro, essa articulação aqui, ela não vai, o braço não vai se mover dentro do ombro, vai subir tudo junto, né? E aí, muitas vezes, cria-se uma tensão aqui nessa região. E aí, se a gente está fazendo a postura e nós queremos criar espaço para essa energia não pode estar, essa região não pode estar aqui segurando esse fluxo, né? Agora, se você sobe até aqui e roda lateralmente essa articulação, amplia o movimento lá dentro, e aí você vai usar o movimento da escápula lá para baixo, para fora. E na hora que levar o braço, ó, aqui essa região já está mais livre. Então, aquele aluno que sofre com o ombro lá em cima, só numa elevação de braços, né? Às vezes é um detalhezinho, uma rotaçãozinha que a gente coloca, né? Vamos fazer essa experiência, todo mundo? Ó, inspira, leva os braços, leva um só um. Isso, só até aqui. Agora mantenha assim e vai subindo. Vai subir. Isso. Às vezes a mão até gira para dentro, mas o ombro não gira, né? Agora vamos fazer com o outro. Segura ele aí um pouco. Vem só até a linha do ombro.
Agora vai lá atrás, ó, e desce a escápula e roda não só o antebraço, roda o braço mesmo lá para cima. Roda o braço. O antebraço só acompanha. E aí você vai subir empurrando a escápula para baixo. Para baixo, para baixo e para baixo. Isso, vê se você sente alguma diferença aí no seu corpo, né? Então, quando a gente começa a encaixar o corpo dessa forma, pode relaxar, a gente começa a acessar músculos mais profundos, né? E aí a prática vai ficando mais fácil, vai ficando mais interessante, vai ficando mais líquida. Então, o objetivo ali de fazer a energia fluir, né, ele vai começar a surgir no corpo. Então as kramas estão aí justamente para isso. Algumas pessoas buscam as kramas porque querem fazer os asanas. A krama vai te falar assim, não, você tem que fazer a preparação do asana, né? Então assim, é entender que existem N caminhos para você chegar, existe um caminho certo para você chegar ali naquela postura, e você praticando e criando excelência em um passo, você é levado para o próximo passo com naturalidade, sem esforço, né? Então fazer a prática ficar mais solta, mais suave, suavizar a ação, porque a gente não tem onde chegar, não precisa, né, fazer certas coisas que às vezes não estão ali para o nosso corpo, né? E aí entender também um padrão que já está na nossa prática, que muitas vezes a gente já realiza como professores, só que você talvez ou já tenha identificado isso ou não, né? Mas que intuitivamente a gente já realiza, né? Então vamos pensar assim, uma postura bem simples como um bakasana. Simples não tanto, né? Mas um bakasana seria a primeira postura de equilíbrio sobre os braços que eu vou ensinar, né? Antes de ensinar qualquer outra posição, acho que o bakasana me parece ser aquele mais acessível, né? Porque ele não exige tanto alongamento para que a pessoa encaixe o braço aqui por baixo e entre lá. Ah, legal. Mas, por exemplo, na prática de Vinyasa Flow, a gente faz muito Chaturanga Dandasana. Você percebe que ao encaixar o meu corpo e inclinar, existe uma ação aqui, ó, que é a projeção do peso com a flexão do cotovelo numa linha bem retinha de movimento para o equilíbrio acontecer. Isso a gente já vai ensinando para o aluno quando a gente ensina a fazer Chaturanga Dandasana. Então, se o seu aluno ainda está fazendo Chaturanga Dandasana assim, ele vai reproduzir esse mesmo padrão aqui, ó, na hora de fazer um bakasana, né? Então a gente vai observando esses padrões e reconhecendo essas ações bem parecidas, né? E aplicando isso na prática. E aí existem um grupo de posturas que são as básicas, e existem um grupo de posturas que a gente chama no Vinyasa de Peak Pose. Peak Pose seria o quê? Seriam essas posturas mais complexas, mais difíceis. Então, se chegar uma pessoa aqui, se ela não tiver nenhuma limitação física real, ela vai fazer um Trikonasana, alguns vão fazer mais tortinho, outros já vão estar mais estendido, né? Mas todo mundo faz. Mas se eu der para a pessoa falar, vai, entra lá e faz um Ekapada Galavasana, né? A pessoa já vai precisar ter um pouquinho mais de autoconsciência, um pouquinho mais de experiência para fazer. Então, essas posturas mais difíceis são os Peak Poses. E cada uma dessas posturas, a gente tem o passo a passo de como entrar, né? Então, por exemplo, um Ekapada Galavasana, nós temos a primeira krama, que seria um próprio Utkatasana bem estendido, né? Não aqui, bem alongado, com o corpo do Danda, né? Com um eixo bem tracionado aqui dentro, que favorece uma liberdade de movimento por fora.
né? A segunda crama seria fazer isso com uma perna flexionada e mantendo a anteversão do quadril. Porque aquele aluno que precisa alongar mais, ele vai chegar aqui, o quadril vai fazer assim. E aí, ao descer aqui, ele perde a linha de tração bilateral, que é tão importante para realizar. Então, girar esse bumbum para trás e crescer. Aí a questão é fazer o aluno entender que às vezes ele precisa ainda ficar aqui na postura, né, do que tentar alguma coisa lá embaixo que o corpo não está preparado. Então essas são as cramas, você praticar. E aí você ir lá, água mole em pedra dura, né? Não basta só fazer uma vez, tem que ir lá, praticar, se dedicar, vai criando uma abertura maior. Aí de repente já chega com a mão no chão, ok? E aí com a mão no solo, se você já aprendeu a fazer o Bakasana, você se projeta e a postura acontece. Primeira crama. Só que tem um detalhezinho para chegar na próxima crama, que é essa dorsiflexão do pé. Esse movimento aqui que a gente chama de ação-chave. Então todas as posturas mais complexas, elas terão uma açãozinha que a gente chama de ação-chave, que é como se você realmente destravasse algo ali e fazer a coisa acontecer. Se eu não fizer essa ação, ao tentar levar e estender minha perna de trás, a minha perna da frente cai. Porque a de trás está segurando a da frente. Então, quando eu realizo essa ação, eu dou autonomia para a perna de trás sair e liberdade para estendê-la. Mas ó que o pé agarrando o braço. Então a crama está justamente nessas ações, tá? Nos detalhezinhos que a gente vai percebendo de cada postura. E aí durante a sequência a gente já vai instruindo. Então, numa postura, numa vivência desse movimento, lá no comecinho da aula a gente já começa a soltar a rotação do quadril, a dar o encaixe lá do pé, a fazer algumas vivências que vão te dando orientações internas para quando você precisar daquela ação no movimento, aquilo não seja novo. De alguma forma, o seu sistema nervoso já acessou, a sinapse já está aí, já está acontecendo, e aí você vai com isso achando os movimentos. Ok? Então vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Então a gente vai fazer a primeira sequência em rotação lateral, tá? Então o nosso peak pose da sequência vai ser justamente o Ekapada Galavasana, porque é necessário uma ampla rotação lateral. Aqui, apesar de abrir lateralmente, existe um giro do fêmur dentro do acetábulo, né? Um giro bem parecido com posturas que a gente faz para fazer posições de Padmasana, por exemplo. Então é necessário soltar bem esse quadril, tá? E depois nós vamos entrar em Urdhva Dhanurasana, onde o trabalho já é mais neutro, que eu quero que você sinta a diferença de um trabalho para o outro. Então no Vinyasa a gente também divide as posturas em grupos, a gente tem os grupos de rotações neutras e tem os grupos de rotações laterais. Então dependendo de qual grupo que aquela postura está, você já sabe mais ou menos a linha de movimento que você vai trabalhar para chegar naquela postura. Ok? E aí depois nós vamos fazer o Kapotasana, que tem as duas rotações bem necessárias, assim, é um equilíbrio bem interessante sobre as duas rotações. E o mais importante é fazer até a sua crama, achar o seu espaço e respeitar isso como sendo a parte principal do nosso processo, ok? Então vamos lá, pessoal. Então só lembrando, linha medial do corpo, a gente vai sempre focar na rotação, porque as posturas são assimétricas. Então a gente vai sempre definir que a gente vai falar sobre a rotação sobre a perna da frente. Então se o meu quadril está para frente, o meu joelho da frente também está indo na mesma direção, minha energia está aqui nessa mesma linha, eu estou numa rotação
neutra. Se eu tenho um movimento frontal, né, eu estou para cá, meu joelho está para lá, meus braços estão para lá. Então eu estou em rotação lateral, tá? E outra coisa que a gente vai perceber é a excelência numa postura te leva a outra, né? Então primeiro eu preciso aprender a fazer um Trikonasana bem feitinho para conseguir fazer um Ardha Chandrasana também bem feito, né? E as posturas mais básicas do yoga são aquelas que contêm todas as ações que você precisa para realizar as mais difíceis. Então, antes de aprender uma invertida, vamos aprender um Tadasana, por exemplo, né? E ali você já consegue muitas ações internas que, se forem reproduzidas na invertida, você vai ter um sucesso maior. Ok? Então vamos lá, vamos colocar na experiência, porque eu já falei muito. Então vamos unir os pés e chegar aqui na pontinha do tapete, relaxar os braços. A nossa primeira sequência vai ser voltada para as kramas de Ekapada Galavasana, que eu acabei de demonstrar, tá? Então eu vou falando um pouquinho no meio da sequência. Inala, eleva seus braços. E cresce bem o corpo, alongue, exale, flexione o seu corpo à frente. Solte sobre as pernas, solta a coluna, o pescoço e a cabeça. Numa próxima vez que inspirar, abra o peito, inspira, estende. E exale, solta o corpo de novo. Inala, estende, cresce, ganha espaço mais uma vez. E exala, solta e alonga. Aqui segura um pouquinho os seus cotovelos. Deixa o corpo entregue, soltinho. Gira um pouco os glúteos para cima. Se precisar, você pode soltar um pouco a articulação dos joelhos para fazer com que o peso chegue bem distribuído sobre os seus pés. Deixa alongar e vai até o seu máximo. Solta os braços. Olhe lá na frente, inspire, cresça. Leve os seus pés atrás. Chegue em Adho Mukha, estende a coluna, desce os calcanhares. Adho Mukha Svanasana. Pode soltar o pescoço. Agora experimente a rotação do braço aí no Adho Mukha. Sempre que a gente fala para o aluno vira as axilas na direção do rosto, é aquela rotação que a gente vivenciou lá na postura anatômica que a gente está querendo fazer. A rotação do braço, quando o braço está acima da cabeça, parece que você está rodando para o meio, parece que você está rodando para a linha medial. É que a gente tem que trazer esse ensinamento para a rotação, para a postura anatômica. Então respire, roda as axilas para o rosto, sinta as escápulas se afastando, cresça bem. E então vamos elevar a perna direita, inspirando. E aí puxa o joelho flexionado aqui na frente, exalando. Apoia o joelho, abrindo ele para a mão direita e o pé para a mão esquerda. Isso, enraize um pouco o dorso do pé no chão e escorrega a perna lá atrás. Desça o quadril, evite cair assim de lado, pode ficar bem de frente. E agora, se você observar as suas pernas, a coxa da frente está em ampla rotação lateral, enquanto a de trás, para ficar neutra, ela está precisando rodar medial, né? Porque se a gente relaxar, ela vira. Então, naturalmente, está precisando rodar para o meio para chegar numa linha neutra. Daqui, abre o peito inspirando. Puxa o abdômen para o alto, chega com as mãos bem pertinho do corpo. E exale, solta o corpo aqui na frente. Vai liberar uma vértebra, outra e voltar inspirando. Continue esse movimento no seu ritmo. Inale, abre. Exala e solta. Nesse momento, numa prática de Vinyasa, o que a gente está iniciando agora é o que nós chamamos de Vinyasa de aquecimento.
E aí no processo de Kramas, nós já detectamos as ações que precisam ser realizadas para o asana principal, e é nesse aquecimento que a gente vai liberar esses espaços, já mexer em algumas ações que são importantes para que aquele asana seja favorecido. Então vai liberando o corpo, ondulando, inspirando, e quando soltar o ar de novo, desça e alongue aqui embaixo. Então respire profundo, solta a coluna, solta o pescoço, solte a cabeça. Se observe. A cada expiração, solte um pouquinho mais. E agora olha lá na frente um pouquinho, inspire. Vamos acomodar o antebraço esquerdo aqui no chão. Isso, põe a mão direita na região sacral. Inala bem longo, crescendo o corpo, aumentando o espaço do pé de trás ao topo da cabeça. E exale numa torção da coluna, torce, gira. E volta suave. Volta simplesmente relaxando o corpo. E exala, torce de novo. Então a sua ação está só durante a torção na expiração. Na inspiração, você simplesmente solta a ação. É o não fazer, é o soltar e liberar. E deixar o corpo se preencher com a forma natural. E exala, e você atua na forma, solta o ar. E na inspiração, deixa o ar vir, preencher, criar a sua forma. Mais um. Volta devagarzinho. Põe o glúteo direito no chão e passa a perna esquerda para frente. Isso. Pega aqui, ó, e põe o arco do pé na parte interna do cotovelo. Se não alcançar, segura aqui e do lado de fora e balança. Isso, estica a coluna, respira profundo. Muito bem, daqui nós vamos levar o tornozelo esquerdo lá em cima do joelho, só que a gente vai, diferente da postura de Padma, que a gente puxa o pé na direção da virilha, vai empurrar para frente mesmo. E nós vamos fazer uma dorsiflexão. Então projeta o calcanhar lá para fora. Aí esses detalhezinhos são importantes na Krama, porque às vezes são ações chaves. Aqui a gente já está exercendo a consciência do movimento, que é importante na postura final. O pé de baixo vem para frente. E aí nós vamos tentar alinhar uma tíbia em cima da outra. Se não conseguir, às vezes é bem difícil para o aluno iniciante, o joelho fica muito alto. Põe o pé aqui na frente, mas tentando essa projeção dos joelhos assim para os lados opostos e para frente, ao invés de abrir e puxar. Tá? Para a gente tentar chegar com o movimento lá no quadril mesmo. A ideia aqui vai ser isolar o tornozelo, ou seja, eu não quero que o tornozelo faça isso, porque o que ele fizer assim, esse movimento que está aqui vai deixar de ir para o meu quadril. Então eu vou isolar o tornozelo e isolar o joelho numa flexão aqui de 90 graus. E vou tentar trazer com isso a rotação todinha para o quadril. Isso, pode empurrar os pés para fora o máximo que puder.
Isso, direito para a esquerda e o esquerdo para a direita. E aí eleve seus braços e inala. Agora projeta os calcanhares para fora e segura essa dorsiflexão. Puxa a barriga lá para cima e exale, flexione o corpo. E vai soltando, não precisa ir rígido lá embaixo. Experimenta voltar um pouquinho e fazer uma onda. Crescer, e como se você massageasse a parte do corpo que você sente alongar. Você leva a sua respiração e sustenta essa onda de movimento. Lá embaixo mesmo, respira, alonga, vai mexendo, vai fluindo. Ó, vamos colocar uma tibia em cima da outra, bem retinha assim, ó. Esse pé vem parar aqui, aqui, aqui. Isso. E esse lá na frente também. Empurra esse calcanhar para fora. Isso. Aí você vai sentir o quadril. Muito. Mas é aí que a gente quer chegar. Respirando e agora fica com o corpo lá embaixo. Vai soltando, vai alongando. Perceba se você já identifica uma familiaridade com a postura final, com a Ekapada Galavasana. Se observe. Chegou. E desenrola, inala. Pode chegar com a sua mão direita, ou melhor, a esquerda, aqui do lado de fora do joelho direito. E a mão direita lá atrás, tá? Torce a coluna. Essa é uma crama. Se você sentir que pode avançar um pouco mais, vamos levar o cotovelo esquerdo no arco interno do pé. Entra o máximo que você puder. E aí, cria uma pressão do braço contra o pé, do pé contra o braço. Una as palmas das mãos. Estenda a coluna do quadril ao topo da cabeça e gira, explorando o movimento na região peitoral, na cervical. Vai lá, respira, chega no máximo, cresce. E daqui volta devagarzinho. Inala, abre o corpo e cresce. E exala, descer. Isso, a perna esquerda vai lá para trás, de volta, bem suave. Chega aqui novamente no Ardha Kapotasana. E agora cresce, inala. E fica aqui em cima, só que sem fazer esforço nas costas. Tenta puxar a barriga para cima e tenta trazer essa crista ilíaca para trás, no movimento de retroversão. E deixa esse movimento liberar o peso das mãos. Se você sentir a mão livre, eleva o braço, inalando. Puxa o abdômen para o alto e exala, desce. Continua aí. E o movimento do quadril é esse aqui, ó, retroversão. Empurra sua pelvis para frente. Traz a crista ilíaca para cima. Sem esforço na coluna. Vamos puxar o abdômen lá para o alto. Inalando e expirando. Mais um. E exala as mãos no chão. Põe o pé lá atrás. Sobe o quadril e mexe um pouquinho. Dobra um joelho, o outro. Flui, respire. Vamos fazer do outro lado. Inala, a perna esquerda vai subir. Cresce, cresce, cresce. Exale, puxa o joelho lá na frente. Abre para a mão esquerda e o pé para a direita. Escorrega a perna de trás. E agora nesse fluxo a gente já inicia o movimento todo no quadril, tá? Vamos só pensar numa coisa aqui. A sua coluna, ela está inserida ali no quadril, ela parte do quadril, certo? Então
Então o posicionamento que você coloca esse quadril, ele interfere diretamente na extensão da coluna. Às vezes a gente erra em querer ir para trás, mas a gente coloca o quadril empurrando a gente para frente. Então se você faz isso aqui, ó, se a sua crista ilíaca roda para frente, isso leva a coluna para frente. Quando a crista ilíaca roda lá para trás, isso leva a sua coluna para trás. Então no movimento de ondulação, a gente está brincando com a retroversão do quadril, me impulsionando para cima, e a anteversão do quadril me impulsionando para baixo. A coluna é bem solta, ela acessa o movimento que vem lá do quadril, e aí libera o seu fluxo, e sem peso nas mãos. Inala longo e exala, solta. Isso. Inspire. Exale. Experimente empurrar um pouco o chão com a perna da frente, abrir bem a rotação lateral e a de trás roda para dentro. Faz mais uma onda com o corpo. E quando exalar de novo, fica lá embaixo. Solta um pouquinho. Pode pôr uma mão na outra, pode pôr a testa nas duas. Acomode-se da melhor forma, pensando que o objetivo não é descer, é crescer. Então tente aumentar o espaço lá do pé até o topo da cabeça. Ganhe essa consciência, esse espaço. Respire dentro da ação. E cuida para o quadril não cair, nem de um lado, nem do outro. Isso. Mais uma respiração bem ampla e profunda, longa, entrega. Então desenrole. Deixa o seu glúteo cair para a sua esquerda, traga a perna direita para frente e faz aquele movimento de balancinho. Abraça e balança. Flui aqui, ó. Solta o quadril, libera a água do corpo, ganha espaço. E nesse balanço vamos acomodar uma tíbia em cima da outra. Então a gente faz diferente das posturas que você já está acostumado. Projeta mesmo, calcanhares para fora, os pés para frente. Diminui o espaço entre os joelhos. Isso. Projeta bem o tornozelo lá para fora. E mesmo que o joelho fique um pouquinho elevado. Isso, projeta mais, Wanda. Faz igualzinho do outro lado. Exala e desce, solta. Isso, respira. Lá embaixo faz uma onda com o corpo, ondula. Sem pensar muito na forma do movimento, ondula, mexe uma vértebra, mexe a outra, mexe o quadril, mexe onde existe sensação, empurra bem o calcanhar assim. Tá fora? Assim, aqui ó, tá bom assim, só pra você depois já reconhecer nessa ação, que a gente vai usar lá na frente. Traz essa onda no corpo, vai até onde dá, respire, inala, exala e deixa liberar seu quadril. Depois fica lá embaixo.
Vamos ver se a gente ajeitar a sua perna, se você consegue sentir mais o alongamento. Então, ó, vem aqui, isso, põe um pouquinho mais, agora pega de baixo e põe pra frente. Isso, se conseguir alinhar um pouquinho mais lá na frente, porque você tem facilidade, então, pra gente chegar lá no quadril mesmo. Inala, isso, exala. Vai soltando pela anteversão e tracionando a coluna. Respire. Chega lá no máximo, alongue. Volta desenrolando, inspirando. Cresça. Traga o seu cotovelo direito ou a mão. Começa com a mão primeiro. A mão direita aqui na perna ou no pé por fora do arco e a mão esquerda no solo atrás. Então é uma opção permanecer aqui, manter-se na crama, ou então chegar com o cotovelo direito lá no arco do pé e nesse caso unir as palmas das mãos e usar como uma alavanca. E respire. Isso. Procure tracionar o corpo desde o quadril até o topo da cabeça. Crie uma ação bem consciente e vai até o máximo. Abre, abre, abre. E volta devagarzinho. Passa lá por baixo. E volta no desenrolar. Sentindo. E leva a perna para trás. Agora usa a retroversão do quadril para subir. Então se você deixar aqui o quadril voltado para frente e fizer uma elevação partindo das costas, a gente cria uma condição de fechamento na região lombar da coluna, tá? Então não puxa pelas costas. Traz uma setinha que vem aqui no abdômen, puxa a barriga para trás, alonga aqui atrás, e empurra o cóccix para baixo e a crista ilíaca para cima e para trás. Sinta que isso te eleva naturalmente, e aí traciona, inala e exala. Então o eixo consciente serve seu fluxo, puxa o abdômen para cima, se ainda tiver peso nas mãos, fica aqui. E vai só tentando trazer a consciência para o quadril, trazer o apoio do abdômen, faz um Uddiyana Bandha, puxa a barriga para o alto. E aí chegou, inala e exala, mais um. Coloque as duas mãos no solo e leva o pé lá atrás, chega no Adho Mukha. Solta o pescoço e a cabeça, mexe um pouquinho as pernas. E vamos chegar com os pés lá entre as mãos. Pode vir caminhando, vem um pé e o outro. Chega abrindo o peito, estendendo as costas, girando os glúteos para cima e cresceu. E exala, solta. Inale, subindo. Tronco e braços. E cresce. Exala. Muito bem. Então, numa construção de uma sequência de Vinyasa Flow focado na vivência das kramas, o que a gente faz é isso. Ao iniciar a sequência, você já sabe qual é o seu pose, né? Às vezes a gente nem chega lá, porque vai depender muito do grupo. Às vezes você prepara uma aula para aquele peak pose, mas se os seus alunos ainda não chegam nas kramas, você não precisa dar exatamente aquela postura. Esse peak pose, ele está ali só para a gente ter uma direção.
É como se a gente combinasse aqui, vamos fazer um passeio e subir a montanha X. Todo mundo tem que saber qual é a montanha, porque senão cada um vai subir para uma, né? Então é uma direção e não é uma parte tão importante da prática. Mas aí a gente faz uma sequência no solo no começo, que a gente chama de aquecimento. Essa sequência geralmente tem esses movimentos mais líquidos, mais soltos. E ali a gente já trabalha ações que são extremamente importantes para aquela postura, né? Porque se eu quero fazer o Ekapada Galavasana como postura principal, às vezes não vai fazer muito sentido eu ficar alongando muito posterior de coxa ou fazendo outras ações no corpo que podem ser feitas se você tiver tempo e espaço, desde que você não deixe de fazer as ações e abrir o movimento necessário para aquela postura. Então, para o Ekapada Galavasana exige uma ampla rotação lateral, essa articulação soltinha. Você percebe que o que nós acabamos de fazer, né, no solo é como se fosse a própria postura já montada, só que essa perna estava no chão. Então, aqui você já está dando um reconhecimento de Krama para o corpo. E aí começa a parte que a gente chama de Namaskara, né? Vinyasa de Namaskara, que é a hora que a gente faz um Surya Namaskara ou um guerreiro dançante. Então, hoje vamos fazer um guerreiro dançante, que eu acho que já não é tão comum, né, na prática de Hatha Yoga, para vocês experimentarem, tá? Então é como um Surya Namaskara, é uma sequência onde a respiração liga um movimento no outro, e a ideia é tornar isso um fluxo ininterrupto de concentração, né? Imagina que quando você está dentro de uma postura, toda a potencialidade que você está criando dentro dela, você não vai perder e fazer outra. Você carrega isso e você carrega isso por esse espaço entre uma posição e a outra. Então a gente começa a dar mais importância a esse espaço. Esse espaço é preenchido pela sua atenção, pelo movimento consciente e pela respiração acompanhando, tá? Isso é o mais importante do Vinyasa do que fazer um movimento muito rápido ou muitos movimentos, ok? Então vamos fazer devagar, consciente, sentindo. Vamos deixar os pés unidos, o corpo alongado e feche um pouco os seus olhos. Faça a respiração profunda. Se você já tem familiaridade com o Jai Pranayama, você pode fazer. Então fecha a garganta, começa a ouvir a sua respiração. Quem já tem familiaridade também com as ações internas, faça. Na prática de Vinyasa a gente usa uma ação consciente chamada Danda, que reúne 3 ações. Um suave Mula Bandha, uma elevação do seu assoalho pélvico e um suave Uddiyana Bandha. Não precisa sugar totalmente a barriga e nem contrair o abdômen. Só recolhe um pouquinho e ativa o abdômen suavemente para dentro e para cima, permitindo as suas costelas se moverem mais na respiração. E na prática mais solar, na prática que exige mais movimento, isso é extremamente importante para que você faça com a sua coluna protegida. Então desenvolva esse eixo, relaxa o corpo em volta do eixo, abra os olhos. E inale e eleve os braços acima da cabeça e alongue e se estenda. Expire, flexione o corpo à frente, desceu, alongando. Inala, abre o peito e olhe para frente, gira os glúteos para o alto, se precisar dobra os joelhos. Você pode saltar, se já aprendeu, ou então caminhar, um pé e o outro. Desça no Chaturanga Dandasana, se for necessário acomode os joelhos. Não se esqueça aqui de projetar o peso para as mãos e grudar os cotovelos no corpo para acomodar bem o ombro. Pelvis para o solo, retroversão do quadril na elevação do peito. Vai só até onde dá, empurra o chão, cresce. Devagarzinho. E exala, eleva o quadril e alonga, alonga, empurra. Respire.
Numa próxima vez que inspirar, eleve a sua perna direita, cresça, ganhe espaço, amplie. E ao exalar, traga o pé aqui na frente entre as mãos. Vamos soltar um pouquinho o movimento aqui, ó. Inspire, relaxa o joelho de trás. Puxa a retroversão, leva as cristas ilíacas para cima e para trás, o cóccix para baixo e abre o peito. E ao expirar, alongue sobre a perna da frente, gira o bumbum para o alto, movimento oposto no quadril. E flui aqui. Inala, cresce. E exale, alongue. Vem mais um. Inspire. Vamos agora, ao exalar, colocar o pé de trás inteirinho no solo. Alongue. Deixa o pé de trás em 45 graus. Apoie ele firme no chão. Estimula o arco interno. E numa próxima vez que inspirar, dobra o joelho da frente e eleva o tronco, eleva os braços, cresceu, inala e exala, abre os braços fluindo. Deixa esse fluxo acessar a sua coluna, inspire, cresce, ganha espaço interno e exala. Vai lidando com o seu eixo axial, com seus fios de energia. E exala. E daqui nós vamos no fluxo abrir um guerreiro 2. Inspira, cresce e abre. Alinha os pés para que o pé da frente fique alinhado ao arco de trás. Respira e vai lá atrás. Inala, crescendo. E exale, antebraço na coxa. Braço de cima fluiu por cima da cabeça. E vai lá atrás de volta. Inspire. E exala, antebraço, vem fluindo. E última vez lá atrás. Inala. Vamos chegar em Chaturanga Dandasana. Exale, põe as mãos no chão. Leve o pé lá atrás. Se projete para as mãos, grude o cotovelo nas costelas, desce consciente, controla. Inspire e sobe. E exale, leve o quadril. Respira. Uma próxima vez que inalar, eleve a sua perna esquerda. Cresça, alongue. Ao expirar, leve o pé entre as mãos. Solta o joelho de trás. Abre o peito, inspire. E exale. Alongue, alongue, alongue. E flui. Inala, continua. E exala. Isso, na inspiração, quadril em retroversão, puxa o cóccix para baixo e traz as cristas para trás. Na exalação, faz o movimento oposto, gira os isquios lá para o teto para flexionar o tronco. E continue no seu ritmo, experienciando o movimento, inala, exala. Vem mais um. E quando você inspirar de novo, concentra e ao exalar, põe o pé inteiro lá atrás. Se estiver muito distante, diminui um pouquinho. Estabiliza bem os pés para favorecer o fluxo. E solta o quadril lá embaixo, eleva o tronco e braços, inalando. E abre. Expirando. E deixa líquido, deixa a coluna fluir, tenta mexer o corpo como uma onda. Traz o mar para a sua respiração. Inala. Exala. Isso. Mais um. Vamos então ao exalar de novo, abrir um guerreiro 2, inala e exala.
Inala lá atrás. Cresce, cresce, ganha espaço. Exale na frente. Antebraço. Fluir. Volta atrás. Inala. Antebraço na coxa. Exala. Mais um lá atrás, bem líquido, se expressando pelo movimento. E exala, desce. Mãos no chão. Leve seu pé. Flexão. Urdhva Mukha e Adho Mukha. Respire bem longo. Inala pelo nariz, solta o ar pela boca, esvazia o corpo. Pode soltar mesmo, esvazia. E agora vem, chega com os joelhos no chão. Muito bem. Então, só para vocês sentirem o ritmo da prática, né? A gente vai parando um pouquinho, falando um pouco. Então, esse é o momento mais fluido, né? O momento de Namaskara, onde a gente começa a sentir o suor vir e começa a sentir a onda se aquecer. Às vezes, tem alunos que não suportam fazer muitos chaturangas, né? Então, é super recomendado para esse aluno, ao invés de descer no chaturanga, só apoiar os joelhos, ir direto para uma abertura de peito e depois para uma abertura de quadril. Então essas opções podem ser realizadas na prática de Vinyasa para que seja mais acessível, ok? Esse movimento mais fluido, ele se encaixa num terceiro momento da aula aí, né? Que na verdade é o quarto, né? A gente começou falando de aquecimento porque a gente está falando de asana, mas numa aula, no geral, antes desse aquecimento existe algo que a gente chama de abertura, que é onde você vai mexer mais. Na abertura você prepara o emocional e o mental, e no aquecimento você prepara o físico, né? Então temos a abertura, o aquecimento, o Vinyasa de Namaskara, e aí vem o que a gente chama de Vinyasa solar, que a gente já começou a sentir um pouquinho da onda solar, né? Então, no Namaskara a gente já começa a sentir um pouco mais de calor, e nesse Vinyasa solar é onde a gente vai trazer a permanência para as posturas, né? Onde a gente vai realizar, no geral, posturas em pé, com permanência, com estabilidade, mas a gente também vai tentar acessar um grupo de posturas que seja favorável ao nosso peak pose. Então, no caso, o nosso primeiro peak pose é de rotação lateral, nós vamos fazer uma sequência de guerreiros em rotação lateral também, ok? Então, isso já vai tudo entrando junto. Então, terminou o Adho Mukha, a gente pode voltar lá para o Adho Mukha para realizar nosso Vinyasa solar. Então, já finalizando aqui, o guerreiro dançante, coluna bem longa, respiração profunda, vamos elevar a perna direita, inala. E ao expirar, põe o pé lá entre as mãos. Acomoda o pé da frente, bem no meio do tapete, e coloca o pé de trás, imaginando que você consegue traçar uma linha do calcanhar da frente até o arco do pé, e então inala e abre, Virabhadrasana 2. Afasta as pernas num ponto confortável, desça bem o quadril, ganha essa liberdade de espaço. Agora experimenta puxar o abdômen para cima e com isso projetar a sua caixa torácica lá para o alto. O olhar por cima da mão da frente, a respiração longa. E aí essa posição com relação às cramas, ela está sendo usada agora ao invés de um guerreiro 1, porque ela já está estimulando e favorecendo a abertura lateral que a gente precisa para chegar no nosso peak pose. Então cresça, alongue, respira aqui. Numa próxima vez que inspirar, leva o corpo para trás, abrindo um pouco mais espaço. Alongue a perna da frente, empurrando o chão.
E então monta um Trikonasana. Vem projetando o quadril para o fundo da sala. Cresça o corpo lá na frente. Ative as pernas, especialmente a panturrilha direita. Alongue os braços. Olhe para a mão de cima. Deixa a sua respiração profunda, constante. O eixo bem presente. Inala e exala, longo. Opa. E agora, numa próxima vez que soltar o ar, deixe esse eixo interno presente, mas traz um pouco de soltura para o corpo, soltando o braço. Já liberando a escápula, liberando a articulação do ombro, que vai ser bem importante para o nosso segundo peak pose, que além de quadril, a gente começa a mexer mais nessa cintura mais alta do corpo. Inalou, dobra a perna da frente soltando o ar e sobe inspirando, cresce. Vamos terminar lá no Ardha Chandrasana. Se projeta, põe a mão esquerda aqui na coxa, bem do lado do corpo, e a mão direita no solo. Vai crescendo, abrindo e rodando o quadril. Sinta a rotação do quadril sobre a coxa. Quem precisar agora, usa o bloquinho para se proteger e segurar e apoiar nele. Cresce a coluna. Respira consciente, evite a hiperextensão do joelho de base. Vai até onde dá. E nós vamos expirar e voltar, retornar o pé lá no final do tapete, exala. Inspira e sobe, cresce, ganha espaço e exala e desce. Mãos no chão, sempre fazendo um movimento de vinyasa que conecta uma sequência na outra. Exala, pelvis, retroversão, inale e exale, eleva o quadril e alongue. Respire, consciente, se observe. E nós vamos elevar a perna esquerda. Inale, cresça e exala à frente. Isso, ajusta esse pé na linha do arco de trás. Inspire, abre, Virabhadrasana 2. E cresceu. Desce o quadril. Tente achar a distribuição de peso entre os seus pés. A gente tem uma certa tendência a jogar esse peso para cá, né? Traz. Puxa o eixo para o alto, o abdômen lá para cima. Inala lá atrás. Cresça. Exala antebraço. Flui. Volta lá atrás. Inala. Estende, alonga a perna da frente. E exala, vem para o Trikonasana. Desloca o quadril. Cresça. E às vezes a gente precisa diminuir um pouquinho o espaço entre os pés. Diminui um pouco. Pode diminuir bem. Isso, para que a gente sinta o peso chegar realmente aqui e não exceder aqui no tornozelo, tá? Cresceu, respirando. Abre o peito. Vai até o máximo. Ganha espaço e respiração consciente. E cresceu. Mais um. Soltinho esse corpo. Inala. E exala. Dobra o joelho da frente. Sobe o tronco inspirando. Cresce. E chega lá no Ardha Chandrasana. Projeta a sua mão esquerda. Ela vai ficar aqui, ó, uns 2 palmos à frente da linha do pé e um palmo mais para a esquerda. Empurre o solo. E agora vamos nos atentar a ganhar espaço axial lá na articulação do quadril. Projeta esse
fora, para cima. Empurre bem o chão para sentir esse espaço crescer. Se der, alonga o braço acima da cabeça e respire. Vai lá no máximo. Espaço, tração. E exalou. Pé lá atrás. Inale. Sobe, cresça, amplie. E exala, vai lá no Chaturanga Dandasana. Leve o pé, entra na flexão, agora desce. Urdhva Mukha, inspire. Adho Mukha, exale. Inala e exala bem longo. Salta o caminho com os pés entre as mãos. Chegue e abra o peito e olhe para frente. Estenda suas costas. Exale e desça o corpo. Inala, Utkatasana. Dobre seus joelhos. Recolhe o abdômen e tracione a coluna. Busque uma linha retinha do quadril ao topo da cabeça. Se estiver muito aberto, fecha um pouquinho. Se estiver muito fechado, abre um pouquinho. Acha o equilíbrio. Daí de cima você tem que visualizar pelo menos metade do seu pé para frente. Sentir o peso bem distribuído e o quadril lá para trás. Puxa o abdômen para cima para mandar a caixa torácica para o alto. Respire, apoie certinho os ombros, abra as escápulas, abrace o seu corpo. E empurra o chão. E exala. Relaxa os braços. E acho que ficou claro que é o momento solar, né? Então, esse é o momento que a gente vem trabalhando. Então, a aula de Vinyasa, ela tem é como se você estivesse fazendo uma onda, né? Uma aula de 1 hora, a gente faz uma onda, a gente sobe e nesse pico de energia, de calor, né? A gente faz o nosso peak pose e aí vai restaurando, vai entrando no que a gente chama de Vinyasa lunar, onde a gente vai trazer um movimento oposto, né? Esse Vinyasa lunar que vem depois do peak pose, que restaura tudo o que aconteceu antes, numa prática que você tem mais tempo, ele já pode ser uma preparação também para a próxima onda solar. Então a gente pode fazer mais uma onda solar, ou numa prática de 1 hora, fazer só uma onda, ok? No caso hoje nós temos um pouco de tempo, então a gente vai criar mais uma ondinha solar. Mas agora nós vamos para o peak pose e colocar as cramas em prática. O mais importante da crama é fazer algo que realmente vai te dar um resultado lá na frente, né? Porque às vezes não é só a prática. O praticar tem que ser margeado, né, por uma consciência que está realmente te levando para o lugar certo. Por exemplo, o Chaturanga, no caso, o aluno, se ele ficar, né, ele não tem um professor com ele, vamos supor, e aí no caso ele só vê em vídeo, e aí ele pode praticar 5, 10 anos, que se ninguém avisá-lo, às vezes que tem que fechar o cotovelo, que tem que encaixar o ombro, que tem que segurar a coluna, né, ele pode fazer a vida inteira assim, né? Às vezes não é uma ação que está levando para o movimento correto. Enquanto é melhor ele fazer por enquanto com o joelho no solo, né? Então, ao invés de praticar assim, né? O ideal é uma orientação para que pratique e tente fazer, mesmo que com o joelho no chão ainda não aguenta muito, ainda está soltando o peso, mas o ideal é trazer essa consciência que o movimento que você esteja fazendo realmente te leve progressivamente para um avanço consciente, tá? Então agora aqui no nosso peak pose, todo mundo faz Bakasana? Quem não faz?
Ótimo. Então, assim, talvez seja melhor a gente fazer as kramas do Ekapada Galavasana e aí no final você faz o Bakasana, porque é importante aprender primeiro a fazer o Bakasana, encaixar certinho, para que depois que você fizer o Bakasana, a próxima postura ela fica fácil, porque é tudo a mesma coisa, só muda o encaixe. Eu costumo, ao ensinar as posturas de equilíbrio sobre os braços, trazer a atenção para 3 ações. Então, primeiro, a gente precisa encaixar a postura. Nesse processo de encaixar, a gente precisa muitas vezes abrir um alongamento no corpo. A gente pode combinar que é mais fácil a gente encaixar e ter essa flexibilidade aqui, que não é tão difícil, é mais comum. Alguns não chegam muito, mas a maioria vai chegar, né? Do que essa, onde você tem uma rotação ampla, tem uma soltura de quadril. Então, às vezes, o primeiro passo, que é o encaixar, ele está limitado pelo alongamento, né? Então, aquele aluno ele pode até ter condições de fazer a postura, mas ele ainda não faz porque ele falta alongamento para encaixar. Então, descobrir onde está faltando e ir trabalhar para soltar, né? Às vezes eu consigo fazer um Bakasana aqui, mas na hora que eu quiser fazer uma variação numa torção, às vezes não chega, porque eu posso ter abertura pélvica, mas de repente posso estar aqui com o meu quadrado lombar, a minha torção mais rígida, e aí o cotovelo não chega para dar o apoio, né? Então nessa parte de encaixe, a gente tem que atentar a isso. Então a gente já soltou bastante nosso glúteo, já mexemos bastante na rotação lateral do quadril, e isso vai favorecer esse primeiro ponto, que é o encaixe. Depois que você encaixou, você tem algo que é comum a todas essas posturas, que é a inclinação do corpo. O quanto eu vou me inclinar. E nessa inclinação você já encaixa todas as articulações praticamente do corpo. Você cria a forma. E depois que a forma foi criada, essa forma tem que sair desse ponto no espaço e se projetar para um outro ponto onde existe o equilíbrio. Encaixou. Mudou o posicionamento ali para achar essa forma. Quando a gente se projeta, a gente tem que levar essa forma do jeito que nós criamos ela, né? Então assim, se você não faz isso, o que acontece? O aluno faz um quadrado aqui, e a hora que ele quer levar esse quadrado daqui mais para frente, esse quadrado vai assim, ó. E aí não dá certo. O que seria isso? Encaixou certinho, alinhou, 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 e aí eu vou para frente, eu perco a forma, né? Então assim, a partir do momento que você encaixou a postura, inclinou para fazer a distribuição de peso, a hora que eu vou me projetar para frente, eu não posso perder a forma. O meu ângulo do cotovelo vai ficar o mesmo, do quadril vai ficar o mesmo. Então eu vou levar essa forma do jeito que ela está para frente e não vou mudar a forma, ó. Se eu fizer isso, eu estou mudando a forma. Agora eu vou modificar só com o auxílio da pontinha do pé, empurrando o chão, vou me mobilizando em cima do punho, até que o peso corporal vai se distribuindo, o cotovelo chega lá na linha do punho, e aí olha só, o meu pé já não alcança tanto o chão. E aí sim a postura acontece. É uma projeção, sem mudar a forma. Se eu dobrar demais o meu cotovelo, eu já vou ter que fazer esforço. Tá? Então, treinar no Bakasana, não treinar no Ekapada Galavasana, dá na mesma. Então, agora você vai pensar qual que vai ser mais apropriado para você. Se você tem ainda dificuldade no alongamento, talvez seja melhor encaixar o Bakasana. Quem ainda não aprendeu o Bakasana, faz o Bakasana, ok? Mas vamos todos fazer as kramas iniciais. E aí, na hora de chegar na postura final, você avalia, ok? Então, para chegar no Ekapada Galavasana, para a gente fazer as kramas, nós vamos fazer assim. Vamos começar com o pé direito no chão e a perna esquerda flexionada por cima aqui do joelho. Evite trazer esse pé para o alto, porque eu quero que
a tíbia esteja numa linha reta. E eu preciso ter um espaço aqui, porque o braço vai ser apoiado aqui, ó, por fora da coxa direita. Tá? Um aqui e outro aqui. Então, nesse ponto, começa a girar o quadril em anteversão. Gira o bumbum para trás. Traga suas cristas ilíacas para frente. E deixa o corpo ir para frente por conta desse movimento de girar o glúteo para trás. E nós vamos ficar aqui, ó. E começar a tracionar os braços lá na frente junto com a ação. Recolhe o abdômen para dentro e para cima. E se em algum momento você sentir que a coluna começou a curvar, você sobe um pouquinho o tronco e chega nela mais tracionada. Isso. E agora vamos respirar 10 vezes, fechando cada vez mais o espaço entre a coxa e o corpo. Se você sentir que consegue acomodar os seus antebraços lá pela frente da tíbia, passar assim, acomodar os braços, primeiro aqui, ó, une as palmas das mãos e empurra o peito para frente, as mãos na direção do peito. Cresce aqui e nesse ponto agarra o braço. Agarra o braço com o pé, ó, faz a dorsiflexão, fazer esse lado para mostrar melhor. Aqui, ó, agarra. E se conseguir, vai com as duas mãos no solo. Levanta um pouquinho o quadril e sente o peso lá na mão e começa a agarrar esse braço com o pé. E daqui só lida com esse peso e procura a primeira crama. Tirou o pé do chão? Fica lá. Respira nessa crama e vai tentando crescer nela. Projeta os glúteos para trás. Projeta o peito para frente. Cria uma tração consciente do corpo. Agora, a gente tem mais um tempinho pequenininho. Mas nós vamos pensar na outra posição de rotação medial. Tem problema se atrasar uns 10 minutinhos? Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Tá. Então, nós trabalhamos até agora em amplas rotações laterais, né? Vamos pegar uma postura que trabalha numa rotação diferente, que é o Urdhva Dhanurasana, ou você pode conhecer talvez como Chakrasana, né? E a gente trabalha no quadril em rotação neutra, porém agora o ombro. Então, assim, no Ekapada Galavasana, o quadril estava em rotação lateral e o seu ombro estava neutro. Não estava? A gente só estava aqui, cotovelo flexionado. Agora, nós vamos nos colocar em uma posição diferente. O quadril estará neutro e os braços em rotação lateral, tá? Ariane, você pode mostrar um Urdhva Dhanurasana para mim? Você vem aqui? Você está fazendo tapetinho? Traz o tapetinho para você não correr o risco de escorregar. Então, pessoal, não vai dar tempo da gente fazer todo o processo, mas no geral, o que a gente faria agora? A gente detecta todas as ações do asana. Então, pode deitar de costas no chão. Teu corpo está bem? Ótimo. E aí a gente vai pensar na postura final quais são as ações que nós queremos trabalhar para colocar isso dentro da sequência, distribuído ao longo da sequência, certo? No caso do Urdhva Dhanurasana, eu vou pedir para ela manter os pés bem paralelos. E aí eu vou pedir para vocês experimentarem hoje sem a contração do glúteo. Vamos experimentar. O que a gente faz às vezes? A gente interfere na natureza, né? O seu glúteo vai trabalhar? Sim. O glúteo que vai empurrar o quadril para cima, tá? Só que o seu músculo ele tem uma inteligência própria, né? Por exemplo, quando ele tem que fazer muita força, você não contrai todas as fibras musculares de uma vez. O seu músculo reveza as fibras que são contraídas para que você possa sustentar aquilo por mais tempo, por exemplo, né? Ninguém vai lá na musculação e vai pegar um peso e antes de levantar o peso, contrai o glúteo para depois levantar. O glúteo não, contrai o braço para depois levantar, certo?
A gente deixa o peso vir e a necessidade do peso vai acionando as fibras musculares. E no yoga a gente tem que fazer a mesma coisa. Se você vai lá e já aperta o bumbum para subir, você deixa de usar essa inteligência do corpo, né? A gente não tem um glúteo. É um músculo que é feito em camadas, né? E aí ele tem a inteligência própria para acionar as camadas que são necessárias para o movimento naquele momento. Fora que se a gente contrai demais, puxa a rotação para a lateral. E nós queremos manter a rotação neutra. Quero sentir um espiral agora todo rodando para dentro do meu corpo, tá? Um detalhe nessa postura, a rotação lateral do braço. Porque eu falei lá na frente para vocês que quando a gente roda para fora da linha medial, é rotação lateral. Quando roda para dentro, é medial, tá? Só que a gente sempre vai pensar no movimento articular dentro da postura anatômica e não fora dela. Porque ó, o movimento que eu faço na postura anatômica no ombro, de rodar para longe da linha medial, quando é feito por cima da cabeça, dá a impressão que está rodando na direção da linha medial. E aí isso dá uma confusão danada na nossa mente. Então, dá a impressão que a gente está rodando para o meio, não é? Só que se eu trouxesse essa ação para a postura anatômica, está rodando para fora. Então, toda a rotação a gente vai imaginar ela a partir da postura anatômica. E aí depois colocá-la dentro do asana. Mesmo que está rodando para o meio aqui, o nome da rotação continua sendo lateral. Ok? Então o quadril vai rodar para o meio. Então a gente vai sentir um espiral assim, ó. E aqui a impressão que se tem no braço é que ela vai rodar para o meio também, porque o braço está para cima da cabeça, tá? Então faz primeiro para mim um Setu Bandhasana. Isso. Aí volta só um pouquinho para eu demonstrar melhor. Então observou que quando ela subiu, a primeira coisa a gente vai pensar que aqui no quadril existe uma rodinha, ó. E essa rodinha, lembra quando tinha aqueles carros antigos que a gente rodava uma rodinha aqui, o banco ia para frente? A gente roda uma rodinha aqui, o banco vai para trás? O quadril ele direciona a sua coluna o tempo todo, tá? Se o quadril está para frente, você está querendo ir para trás, você diminui o espaço da coluna. Você pode até fazer uma postura que a gente chama de extensão, mas internamente você não tem uma extensão de coluna, né? Você teve uma compressão. Então vamos sempre na extensão fazer essa rodinha virar para trás, tá? Então a primeira coisa que ela vai fazer é aqui, ó, rodinha do quadril. Isso, e esse vai ser a essência do movimento, ela não vai perder isso. E vai a partir desse movimento subindo. Então à medida que o peito vai, pode descer o braço, à medida que o peito vai crescendo lá na direção do queixo, o quadril vem crescendo também na direção da parte posterior do joelho. E aí sim a gente chega com extensão na coluna, tá? Evitar abrir o joelho, manter o joelho fechadinho, ó. Joelho e crista ilíaca na mesma linha, que é a mesma linha que vai chegar lá no tornozelo, e o pé alinhadinho aqui. E tem uma tendência de girar para fora, a gente vai fazer essa força para o meio, ok? E o processo de chegar no Urdhva Dhanurasana não é um processo de botar a mão e esticar o braço a todo custo. É um processo de se manter aqui e abrindo esse espaço, abrindo esse espaço, abrindo esse espaço. E se a sua coluna pedir mais espaço aqui, se você estiver por onde ir, aí você vai com a mão por baixo do ombro. E aí você vai respeitar essa abertura e ir crescendo realmente até onde dá. E nesse crescer continuar, ó, peito numa direção, quadril na outra, e a rotação aqui para o meio. E isso vai fazer com que o peso chegue aqui no pé. Então a gente vai pensar assim, ó, se o corpo dela fosse uma espiral, a energia muscular estaria toda rodando nessa direção. Para o meio, para o meio, para o meio, até o peso chegar aqui. E aqui na parte de cima a mesma coisa, ó, as escápulas se abrindo e vindo para o corpo, abraçando. Axila na direção do rosto, igual na do Mukha.
Porque se ela não fizer isso, ela vai criar um acúmulo de tensão aqui atrás. Pescoço soltinho, já está acabando. E a rotação girou e volta, descansa. Isso. Ok? Então vamos visualizar essa linha no meio, a gente vai rodar realmente tudo para o meio. Né? E aí, se a gente tivesse tempo para fazer uma sequência inteira, obrigada, Iria. Daqui a gente poderia evoluir, né, para outras kramas de Urdhva Dhanurasana, mas a gente vai chegar só até aí. Se a gente tivesse tempo de fazer a sequência inteira, faria o quê? Faria um aquecimento mais voltado para liberar a frente do corpo. Então a gente poderia fazer mais alongamento na coxa, né? Colocar de repente um Supta Vajrasana lá atrás, né? Então, para que a coluna não seja tão exigida, a gente tem que soltar essa musculatura que vem desde aqui de trás e faz esse contorno aqui no quadril, soltar o elipsoas para liberar o movimento de quadril, liberar o movimento de ombro e de flexão do ombro, e aí isso não exige tanto da coluna, tá? As posturas de extensão da coluna sempre foram as minhas dificuldades, assim. Só que em um determinado tempo de experiência, eu percebi que eu estava errando, porque assim, eu achava que a minha coluna que não tinha flexibilidade, mobilidade, e eu ficava tentando mobilizar mais, sabe? Tem que ir mais, tem que ir mais, tem que curvar mais. E aí a hora que eu entendi que na verdade eu tinha que soltar o meu quadril e soltar o meu ombro, já soltar as pontas para que aquela coluna não fosse tão exigida, nossa, deu um salto assim nas extensões de coluna, porque a gente foca muito, o que fica mais visível, o que está mais presente quando a gente olha é a coluna, mas o que precisa mesmo soltar, principalmente essa musculatura interna aqui do quadril, que vai te ajudar a fazer a extensão da coxa com a retroversão, né? E conseguir esticar esse braço lá em cima, fazer essa flexão de ombro com a rotação lateral. Então, soltar toda uma musculatura intercostal, soltar a escápula, soltar o ombro. E aí a sequência que a gente realiza, ela vai ser toda voltada nesse sentido. E a coluna, você não precisa mobilizá-la tanto. O que a gente precisa fazer é a extensão axial, é tentar chegar com um pouquinho mais de espaço entre as vértebras. E aí isso já favorece o nosso fluxo para a gente alcançar a postura. Tá bom? Então, como nós não temos muito tempo, a gente só vai fazer duas posturas para perceber um pouquinho dessa rotação mais neutra, mais voltada para o meio, de uma postura de extensão da coluna, tá? E todo o posicionamento de escápula, ombro, pescoço, tudo que a gente está fazendo para a postura de extensão te prepara para uma invertida, por exemplo, tá? Então vamos fazer um Setubandhasana, ou melhor, antes do Setubandhasana, vamos fazer um Anahatasana, já te devolvo. E aí eu quero fazer assim, ó, deixa eu pôr aqui só para proteger. Vou deixar os joelhos afastados na linha do quadril. Nós vamos segurar os blocos, ou melhor, o bloco entre as mãos. E o importante aqui é segurar entre o punho mesmo, tá? Se você segurar aqui em cima, o punho vai fazer isso e vai perder efeito. Então vamos segurar entre as mãos e vamos fechar os cotovelos como se houvesse outro bloquinho aqui entre os cotovelos e você está segurando esse bloco também. Essa parte mais gordinha aqui do braço, apoia no solo. Então olha primeiro para depois fazer. Apoia no solo lá na frente. Deixa o bloco apontando para o teto. Recolhe o abdômen e vamos soltando a cabeça e levando o peito lá na direção do solo. Evite afastar demais os cotovelos. Agora a gente vai até fechá-los além do natural, tá? Fechar um pouquinho mais do que a largura do seu ombro para realmente sentir a ação. Quando você colocar o braço dessa forma, é exatamente a vivência que você quer ter na articulação do ombro, quando o braço está lá por cima da cabeça.
Então experimenta para a gente sentir o quanto que a gente precisa abrir esse ombro, porque a falta de mobilidade no ombro e no quadril vai sobrecarregar a coluna. E vai ser sempre assim em todos os asanas. Se tem uma parte do corpo que falta mobilidade, outra parte do corpo vai fazer o papel. E aí vai se sobrecarregar. E às vezes essa outra parte é a articulação. Leva os joelhos um pouquinho mais para trás. Isso, pode ir mais para a gente ter liberdade para descer assim, ó. Leva o joelho mais para trás, para ficar com a coxa perpendicular. Ótimo, agora a gente vai explorar e fechar o cotovelo. Tá sentindo? E respira. Traz o bloco só até aqui. Isso. Se alguém não estiver sentindo e estiver com muita facilidade, a gente pode dar um jeitinho. Fecha o cotovelo um pouco mais. E se muitas vezes é bom recolher o abdômen para proteger um pouquinho, diminuir a intensidade de movimento na lombar e assim chegar realmente no ombro. Seu joelho um pouco mais para frente. Isso. E aí não deixa afundar aqui, tá? Puxa o abdômen para dentro e traz o movimento para o ombro, e para a escápula e para toda a região torácica. Todo mundo está sentindo alongar? Respira. Vamos fazer mais 5 respirações aí. Isso. Fecha um pouquinho mais. Isso. Recolhe o abdômen para dentro, para o alto. Presencia a respiração. Aqui os seus joelhos podem ir mais para trás um pouquinho. Dá um passinho. Dificuldade, justamente esse ponto. Esse ponto, né? Aqui tá dificuldade. Aqui que tá difícil? Eu acho que eu não consigo. Isso, mas você tá bem aqui, mas tá ótimo. Respira profundo. Isso, mais 3 respirações, depois descansa o bloco lá na frente. Peraí, aqui a gente tem que levar esse joelho lá para trás. Pode mais. E vamos abrir o peito assim na direção do chão. Pode ir mais com o joelho. Leva o joelho lá atrás, o seu joelho. Isso, passamos lá atrás, a gente tem bastante espaço. Isso. Ó. Respira e abre. Ai. Deu para perceber a abertura do ombro? Né? Então, assim, esse alongamento não, às vezes a gente não faz muito ele, né? E é extremamente importante para você liberar a sua coluna. Então, quanto mais você soltar o ombro, quanto mais soltar o quadril, menor vai ser a exigência ali nas costas. A coluna, ela não precisa se curvar tanto. Se você observar, quando a mobilidade existe realmente, o alongamento maior vai para o ombro e vai para o quadril, tá bom? Agora, vamos fazer uma ação no quadril. Então, você vai usar o bloquinho. Vou pegar aqui de novo para mostrar. Opa, esqueci que eu tô com o microfone. Vamos deitar no solo e vamos abraçar assim o bloco entre as coxas na preparação do Setu Bandhasana. O bloquinho vai ficar aí. A princípio vai parecer que ele quer dificultar, mas ele vai trazer uma certa dificuldade só para que você realmente consiga fazer a ação correta lá no quadril, tá? Então vamos começar com os pés bem paralelos. Isso, agora puxa o cóccix para dentro, como se quisesse enraizar a região sacral no chão. Sente o osso sacro empurrar o solo. E a partir daí, desse empurrar o chão com o osso sacro, deixa ele subir. Continua a ação de retroversão do quadril para o quadril subir. Pela retroversão. Isso, vai até onde dá, empurrando esse quadril lá na direção do bloco. Agora tenta sustentar essa ação no quadril e projetar o peito na direção do queixo, fazendo um movimento oposto. Isso, agarra bem o bloquinho,
Cruza os dedos das mãos por baixo das costas, estenda os braços e aí você analisa se o seu processo hoje é permanecer nessa cama e tentando estender a coluna aí dentro. E às vezes é mais proveitoso do que ir para a cama seguinte sem que você esteja no comando da sua energia. Então vai empurrando o quadril para um lado, o peito para o outro e sentindo a sua abertura aí dentro. Se a sua coluna pedir mais espaço para você, se você quiser crescer um pouco mais, aí você vai apoiar as mãos lá por baixo dos ombros e chegar a princípio com o topo da cabeça no chão. E aí empurra o solo e cresce. E se vai trazer a consciência para aquela linha do meio. Abraça bem o bloquinho com os joelhos. Se perder o bloquinho, imagina ele aí. E roda as axilas para o rosto. A parte grossinha do cotovelo lá para o fundo da sala. Isso, peraí. Vem aqui, ó. Deixa eu pôr minha mão aqui, meu pé aqui. Isso. Fecha o cotovelo, fecha o joelho, cresce. Isso, pode empurrar minha perna. Isso, agora empurra o chão lá também e vamos soltar aqui o pescoço um pouquinho. Ombro esquerdo. Esse aqui, né? Não tá bom? Abraça, tá. Respira. Alguém quer me ajuda para subir? Então vamos lá. Vamos fazer assim, põe a mão no meu pé, que vai dar uma elevaçãozinha. Isso, faz assim, ó. Isso já dá para fazer aqui. Isso. Puxa bem, retroversão. Abre o peito, topo da cabeça, fecha o cotovelo, fecha. Isso. E cresce. Solta aqui o pescoço. Isso, quero essa parte aqui bem lisinha. Agora empurra minha perna. Pode empurrar. Isso, fecha o bloquinho, gruda. Ótimo. E volta. Muito bom. Deu para sentir um pouquinho de diferença? Talvez o bloquinho tenha dificultado, mas eu quero que você sinta essa linha do meio, né? E talvez a gente consegue, quando a gente acessa essa linha do meio, pisar mais lá no chão e conseguir empurrar mais o solo para que as pernas possam ser usadas, né, na projeção do asana. Ok? Alguém sentiu dor na coluna? Isso, vai lá. Retroversão. E se a retroversão continua, tenta manter ela, ó, não perde. Isso, para que esse espaço não seja fechado, abrindo. Gruda lá. Isso. Tração. Então, especialmente quem tem facilidade, tem que trabalhar mais essa retroversão para aumentar esse espaço da lombar, ao invés de diminuir no movimento de extensão da coluna. Isso. A gente joga tudo. E vai. E vai, Se a gente observar, a nossa coluna, a gente lida com a coluna como se ela fosse uma só. Mas, na verdade, né, a sua coluna, ela, no seu amadurecimento, por exemplo, quando a gente é bebezinho lá na barriga da mãe, a gente só tem a curva cifótica na coluna. A tua coluna é toda cifótica. Quando você nasce, ao se projetar para nascer, né, a gente cria a primeira curva lordótica, que seria essa curva, né? Nesse momento, a coluna cervical ela se destaca do resto, então ela fica nessa curva lordótica. E a curva da lombar, ela só é realmente amadurecida quando a gente tem 10, 11 anos de idade. Então, assim, a curvatura lombar, ela está relacionada ao nosso amadurecimento. E aí, nesse ponto, a sua coluna, ela se destaca. Então, a gente é como se tivesse 4 colunas. A gente visualiza uma coisa só. Mas se a cervical tem uma curva lordótica, vou exagerar aqui para a gente entender, né? Tem uma curva lordótica.
A torácica tem uma curva cifótica, a lombar tem uma curva lordótica e o sacro tem uma curva cifótica, né? Então, assim, não adianta você querer fazer um único movimento e achar que você vai estender as vértebras da sua coluna. Porque se você fizer um movimento lordótico na lombar, ao invés de estendê-la, você está intensificando a curva dela. Então, assim, para estender a coluna e antes de qualquer movimento que você faz, no yoga ele é muito interessante porque quais são os movimentos que a gente faz na coluna? A gente consegue fazer uma flexão, a gente consegue fazer uma extensão. Então, no dia a dia, vamos supor, uma flexão, caiu alguma coisa, pegou, né? Uma extensão da coluna, você quer limpar lá em cima, você consegue. Flexão lateral, a gente consegue torção, né? No yoga, a gente faz um movimento que é o quinto movimento que é possível fazer na coluna, que é o mais refinado, que é a extensão axial. Ou seja, você não vai fazer isso, isso, nem isso. Você vai pegar uma vértebra que está lá encaixadinha em cima da outra e tentar aumentar um pouco, um tiquinho, o espaço, mas entre cada uma das vértebras, isso vai te dar um espaço maior internamente. E todas as posturas que a gente for criar, a gente começa pela tração axial. Então, só para a gente finalizar, vamos fazer a última vivência e a gente já termina. Fiquem em pé, pode ficar em pé. Volta lá para uma postura bem relaxada. E aí nós vamos primeiro sentir, visualizar as curvas naturais da coluna, que elas estão aí porque precisam estar. Então a lombar precisa ter uma curva lordótica, não é um problema isso, só não pode estar excessiva, né? Assim como a cifose também não pode ser excessiva. Então essas curvas e esse dinamismo do corpo, ele é o ideal para que você consiga ficar em pé, para que você tenha uma boa distribuição de peso aí. Agora abre um pouquinho os olhos e pensa assim, para a gente trazer a tração axial, nós vamos começar de cima para baixo. Vamos pensar que aqui pela frente vai vir uma setinha e vai empurrar um pouquinho, um pontinho da cervical para trás, tá? Aí a gente vai imaginar que na região torácica, e mantém isso, não chega a retificar, tá? É diminuir um pouquinho a intensidade da curva natural, sem mudá-la. Na região torácica, a nossa seta vem de trás. Vem de trás e se projeta um pouquinho aqui. Não vai abrir muito, é só uma projeção dentro de um eixo, tá? E na região lombar, a setinha vem pela frente. Vem pela frente, te empurra um pouquinho lá. E aí, fica aí com essa ação. Pense em duas pontas, uma indo lá para baixo, outra lá para cima. Seu abdômen no meio, te crescendo. Talvez você já esteja sentindo uma necessidade de fazer uma ação de Uddiyana Bandha aí. E, naturalmente, os pés se enraizam no chão. Vivencie seu espaço, respira com ele. E numa próxima inspiração, eleve os braços acima da cabeça e cresça. Ao exalar, vamos vocalizar o mantra Om e trazer as mãos diante do peito. Namastê. Obrigada, pessoal. Muito bom.